Bom dia, pessoal. Eu sou aluno da licenciatura em Matemática na Universidade Estadual do Vale do Acaraú e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a divisão de números complexos. Primeiro, vocês têm que ter umas noções básicas sobre os números complexos. Por exemplo, a forma geral de um número complexo, que ela se dá da seguinte forma. O número complexo Z é igual a A, que é uma parte real, mais BI, que seria a parte imaginária, que multiplica a unidade imaginária. Lembrando que A e B pertencem aos reais. E I é a unidade imaginária que apresenta da seguinte maneira. I ao quadrado é igual a menos 1. Ele veio para resolver problemas de raízes com números negativos. Antes da divisão, a gente tem que falar sobre a multiplicação. A multiplicação de um número complexo se dá da seguinte maneira. A gente tem um número complexo Z, que é escrito da forma A mais BI, um número complexo W, escrito da forma C mais DI. Z vezes W vai ser igual a A mais BI vezes C mais DI. O que acontece? A gente aplica a distributiva. Quando você aplica a distributiva, na multiplicação entre BI vezes DI vai aparecer algo diferente, no caso que é o I ao quadrado. E como está escrito ali em cima, I ao quadrado é igual a menos 1. Logo, esse B vezes D, que é positivo, fica negativo. Depois a gente isola os termos que tem ou não I, e ele nos dá da seguinte maneira. AC menos BD, que é como se fosse a parte A, a parte real de um novo número complexo, formado pela multiplicação de Z e de W, e AD mais BC, que é como se fosse a parte B, que é a parte imaginária do novo número complexo. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o conjugado de um número complexo. Ele se dá da seguinte forma: você apenas altera o valor da parte imaginária. Se ele é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele se transforma em positivo. Agora falando sobre a divisão de números complexos realmente. Você vai escrever normal, em forma de fração, sendo Z, novamente, A mais BI, W sendo C mais DI. Você escreve ele na forma de divisão. Tem uma complicação no caso, porque embaixo aparece a unidade imaginária. Ela não pode ficar, porque dessa forma ele não apresenta um número complexo. Ou seja, a gente vai fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado do número que está embaixo, porque quando você faz isso, ele vai dar um número real. Você multiplicando embaixo, já na segunda linha, você vai ver que vai ficar da seguinte maneira: C ao quadrado menos CDI mais CDI menos D ao quadrado vezes I ao quadrado. Explicando essa parte, C menos CDI mais CDI vai cancelar, porque são iguais, só que com sinais diferentes. E menos D ao quadrado vezes I ao quadrado vai ficar positivo, já que I ao quadrado é menos 1. Com o negativo que antecede o D, ele vai ficar positivo. E em cima, a gente fez apenas a multiplicação, que no caso seria o número Z pelo conjugado de W, como a gente acabou de falar sobre multiplicação. No caso, a divisão ficaria dessa maneira. AC mais BD mais BC menos AD vezes I sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. A parte de cima, como a gente acabou de falar, é multiplicação, e a parte de baixo segue uma regra, pois o número vezes o conjugado dele vai sempre dar um número real da maneira que está escrita, C mais D ao quadrado, ou seja, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E agora eu vou explicar um pouco de como você pode proceder para fazer uma multiplicação em casa. Você vai escrever os números normais, um número complexo sobre outro, e depois você vai pegar e multiplicar e dividir pelo conjugado do número que está embaixo. Novamente, multiplicando pelo conjugado, você vai ter um número real, por isso que você vai poder escrever dessa forma, ou seja, a unidade imaginária vai sumir. E lembrando também que quando você multiplica e divide pelo mesmo número, a fração não é alterada. Logo, a fórmula vai ser a seguinte, uma fórmula entre aspas, né? Porque você vai pegar o número que você está dividindo e vai multiplicar pelo conjugado de baixo e vai dividir pela a soma dos quadrados das partes do denominador.